Sejam muito bem-vindos a mais uma aula ao vivo aqui no canal Crasso Conversa Oficial. Eu sou o Thiago Spivak, seja muito bem-vindo. Você que desenha, você gosta de desenho, de quadrinhos, de ilustração, você está no lugar certo aqui. Nós falamos um pouco sobre esse universo aí e tem algumas aulinhas, algumas dicas aí que eu compartilho com vocês, como essa live aula que eu estou fazendo aqui com carinho para tentar dar uma luz aí para a galera que está com certas dificuldades. Então, geralmente, ouvindo o que os alunos têm para dizer, ouvindo o que vocês inscritos comentam aqui, é o que eu me baseio para puxar de temas aqui para falar com vocês, tá? Então, muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por sua participação. Por gentileza, se você não se importa, deixa o seu like aí, deixa o joinha, que é muito importante. YouTube valoriza. Compartilha essa live ali nos grupos de amigos que você tem, que gostam também de desenho, que tem algumas dificuldades. Talvez essa aula vá ajudar aí também, não só esta aqui, mas outras também, tá? Que tô fazendo para vocês. A aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre por que você consegue desenhar com referência, ou até cópia, você consegue desenhar isso muito bem, né? Mas se você for tentar fazer de cabeça, sai um negócio esquisito, tá? E eu vou dar um exemplo muito simples para você, né? Se eu disser para você assim, gente, time attack, vocês vão desenhar, e eu falo, eu quero que vocês façam uma posição de um corpo humano correndo. Correndo. Eu acredito que quando você imaginar uma pessoa correndo, a primeira possibilidade de fazer uma pessoa correndo, né, você vai pensar num corpo de lado, assim, né? Certo? Aí você vai pensar aqui nas pernas, posições, tal, não sei o que. Aí no máximo você vai ficar medindo aqui a posição do corpo, tal, né? Você vai ter mais ou menos um barato assim, a grosso modo. Eu acredito que pelo menos 90% de vocês, quando eu falei desenhar uma figura correndo, de cabeça, veio uma imagem parecida com essa, ó, na sua cabeça. Que era mais ou menos o que eu estava esboçando. Se eu ficasse mais um tempinho em cima daquilo, ia sair um troço parecido com esse aqui, ó. Você ia estar preocupado, provavelmente, no quê? Em enxergar os eixos, para quem é aluno meu vivo explicando, né? Essa posição de corpo assim, não é? O jeito como os braços ficam ali. Você ia talvez medir aqui a proporção para ficar com um volume legal. Aqui o braço desse jeito, aí a cabeça, tal. Você provavelmente ia começar a se preocupar com detalhes proporcionais da estrutura, tá? E é um boneco correndo? Sim, é um boneco correndo. Só que eu acho praticamente impossível você desenhar um boneco correndo assim, num primeiro momento. Praticamente impossível você arriscar, faz um cara correndo e você fazer um cara mais ou menos assim. A questão aqui não é nem o desenho tão solto, o desenho tão, como eu posso dizer assim, maduro no sentido, né? Claro que alguém que fez esse esboço aqui é um traço bem maduro, né? A questão aqui é que esse tipo de pensamento de enxergar uma pessoa correndo, talvez dessa forma, ela quebra com aquele arquétipo da pessoa correndo. Ele quebra com a ideia conceitual da figura correndo. Como assim? Isso aqui, ele, apesar de ter ali proporção tal e tudo mais, ele mantém uma unidade, que é algo que você tem aí uma espécie de leitura. Sacou? Você tem uma espécie de leitura. Nós lemos certas posições do corpo, nós lemos coisas através de imagens, tá? E partindo dessa ideia é que você fez isso. Isso aqui é a mesma coisa que isso, só que isso aqui, ó, esse maior, ele é mais detalhado. Então assim, se você já tem uma noçãozinha de anatomia, você consegue fazer um bonequinho correndo assim. Por que você não pensa desse jeito assim, ó? Porque aqui envolvem outros elementos que vão além do arquétipo da figura correndo. Aqui você tem noção de perspectiva, você tem noção de dinamismo, você tem uma noção mais tridimensional, e sem contar que é uma angulação que não é muito convencional de você ver. Tá? Não é uma posição de corpo que você vê comumente numa fotografia. E é por isso que ele dá uma sensação de dinamismo.
É por isso que ele dá uma sensação tão expressiva. Todo o movimento, ele dura assim um milésimo de segundo. Isso que eu mostrei para vocês resume basicamente o motivo do porquê que você consegue desenhar bem com uma referência e se você desenhar de cabeça, você não consegue. Vocês entenderam? Porque quando você faz de cabeça, você vai partir o desenho da sua concepção icônica daquilo que você quer fazer. Quando você parte de outro desenho, se eu pedir para você copiar esses desenhos aqui, se você já tem uma noçãozinha de anatomia, você vai conseguir, tá? Mas se eu pedisse para você desenhar de cabeça, não ia sair. Qual que é a primeira etapa de um aprendizado de desenho, quando a gente fala em corpo humano? Você precisa ser capaz de visualizar, né, a forma como você percebe um corpo humano. Pronto. Pergunta aos senhores, tá? Isso aqui é só um corpo humano? Claro, simplificado, né? Estruturalmente. Como que você lê essa imagem aqui? Ela é só um corpo humano? Não. Tá? Não é só uma posição de corpo humano. Eu tenho aqui algo que eu estou expressando a mais. Não é? Tirando a minha cara que eu enfiei aqui. Certo? Você fazer um corpo numa posição desse jeito é diferente de você fazer um corpo numa posição assim. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Ambos são corpos humanos? São. Então o que acontece? Quando você faz uma figura que é esse cara aqui, ó, é um corpo humano, mas você tem aí uma pose que a gente chama de pose neutra. Isso aqui é uma das primeiras coisas que eu peço para o aluno fazer quando ele está aprendendo anatomia. Por que você começa fazendo uma pose mais neutra? Porque a primeira coisa que você precisa aprender é o que você vai desenhar. Então você vai entender certas estruturas, você vai entender certas proporções, tá? Você vai entender que quadril e perna é mais comprido que torso e cabeça. Você vai aprender que a mão vai mais ou menos até metade da coxa. Você vai aprender que o cotovelo está um pouquinho acima do umbigo. Você vai aprender que essa coxa aqui, ó, e a segunda metade da perna tem praticamente a mesma altura. Você vai aprender que essa curvatura aqui da perna, essa silhueta, ó, a perna ela não é reta. A gente tem a panturrilha um pouco mais para cá. Essa parte interna do joelho é curvada para cá. O lado de dentro tem um tipo de uma barriguinha. Você vai entender que o pescoço ele não é 90 graus. Que você vai dar uma modelada nele assim. Ó. A gente tem aqui o tal do trapézio. Tá? Você vai começar a observar certos detalhes que se eu pedisse para você desenhar um corpo humano de cabeça quando você não sabe, você ia fazer aquele bonequinho conceitual assim, certo? Os detalhes eles estão abstraídos. Por quê? Porque você está partindo da ideia. E só da ideia. Se a sua ideia é isso aqui, ó, é disso que você vai tirar isso. Certo? Agora, uma vez que você entende essas proporções fundamentais, você pode colocar algo a mais nesse corpo. Por quê? Essa posição de corpo que eu fiz aqui não é só o fato de ele estar com a mãozinha na cintura, mas ele mostra confiança. Essa posição de corpo mostra mais determinação, mostra disposição. É uma posição que você olha e você sente que essa figura ela passa uma ideia de otimismo. Então não é mais só um corpo humano. E aí entra uma coisa importante. Desenha otimismo para mim. Desenha confiança para mim.
Você saberia desenhar isso? Não. Mas, quando eu falo que numa posição como essa, mesmo sem detalhes, ó, tem-se uma expressão no corpo de uma ideia abstrata como essa, é porque você está conseguindo casar ideias que não são meramente figurativas na figuração que você faz. Certo? Não é mais só um corpo de uma pessoa. É um corpo de uma pessoa numa posição que dá uma ideia, tá? E você pode fazer isso de forma muito bem sucedida, mais ou menos sucedida, ou que fica aquela coisa meio conceitual, meio pobrezinha.